O fauvismo ou fauvismo foi um dos movimentos artísticos chamado movimento artístico heterogêneo, uma das vanguardas artísticas europeias. Nós já estudamos o expressionismo e a segunda corrente é essa chamada fauvismo ou fauvismo. Então, essa corrente foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A principal característica desse movimento, chamado fauvismo ou fauvismo, foi a utilização da cor pura, quer dizer, sem misturas de tintas, de modo a delimitar ou dar volume, relevo e perspectiva às obras. Então, vocês podem perceber, por essa figura aí, essa pintura, que ela é pintada de cores vivas, mas não há praticamente misturas de cores. O azul é bem destacado, a cor dos corpos também é bem destacada e enfim, todas as cores são bem destacadas sem praticamente misturas de cores. Isso aí foi uma das características do fauvismo ou fauvismo. Esse quadro de pintura se chama A Dança, foi pintado em 1909 por Henri Matisse. É uma obra com características bem expressivas do fauvismo. O fauvismo, historicamente, teve início ainda no ano de 1901 na França, porém ele só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905. Nesse momento, os artistas que compunham o movimento fizeram a primeira aparição pública em salão, no chamado Salão de Outono. Ficou conhecido como Salão de Outono porque foi no período do outono, em Paris, na França. No ano seguinte, em 1906, organizaram uma exposição no Salão dos Independentes, como se diz, para dar ênfase a esse movimento chamado fauvismo ou fauvismo. Foi justamente nessa ocasião que o grupo recebeu o nome Les Fauves, expressão francesa que significa as feras. Os artistas foram chamados de feras, porque a palavra fauvismo quer dizer feras, ou selvagens, pode ser também, pelo renomado crítico de arte Louis Vauxelles, que nasceu em 1870 e faleceu em 1943, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Quer dizer, quando ele observou aquela pintura, ele associou a uma fera ou feras ou a selvagens. Achou tão grosseira a pintura que associou a coisas grosseiras como feras e selvagens. Por isso surgiu esse nome, fauvismo ou fauvismo, que significa feras ou selvagens. A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista. Veja, estética quer dizer beleza. Então, beleza primitivista é beleza das origens. Por isso que ele associou a feras, a selvagens, que tem a ver com o primitivismo. Tal qual o estado de pureza das criações infantis. Quer dizer, para ele era tão grosseira a pintura que parecia mais uma pintura de criança, feita por criança. Por isso que a denominação é criações infantis. Essas características também estão presentes na arte chamada art knife. É o tipo de arte que a gente pode até estudar depois. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim
com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Então, o que mais chamava a atenção dos fauvistas, dos pintores fauvistas, aliás, o que mais estimulava eles era eles darem uma expressão, uma qualidade expressiva à interpretação que as pessoas poderiam dar à pintura, né? Eles pintavam de uma forma grosseira, de uma forma sem muita retratividade, aquela coisa assim mais simbólica, e esperava que as pessoas interpretassem de acordo com o seu entendimento cada pintura, sem medo de questionar os cânones tradicionais, quer dizer, aquelas regras tradicionais que sempre existiam. Esse estilo de pintura constituiu-se como uma arte de equilíbrio, de pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Quer dizer, a preocupação era que o pintor expusesse para a pintura aquilo que viesse no seu instinto. Se ele queria pintar um animal, pintasse o animal, uma criança, uma pessoa idosa, uma árvore, e fizesse de uma forma grosseira e deixasse que as pessoas interpretassem aquilo que eles tinham pintado, que ele tinha pintado naquela tela. Isso tudo constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas de suas telas. Além disso, o fauvismo evitou os temas mais deprimentes. Também relegou ao segundo plano aspectos como a forma e conteúdo. Quer dizer, aqueles temas de tristeza, sofrimento, não interessavam muito aos fauvistas. Eles queriam uma coisa mais baseadas fora do sentimento das pessoas e que não tivesse muita forma, uma forma perfeita ou um conteúdo que de imediato se compreendesse o que eles tinham pintado. Não, ele queria que realmente quem observasse a pintura fauvista fizesse uma interpretação daquela imagem que estava vendo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, quer dizer, ele se preocupava mais com coisas leves, como, vamos dizer, pintar uma criança, pintar uma árvore, um grupo dançando, do que com questões sentimentais, como dor, sofrimento, tristeza, ira. Nada disso interessava aos fauvistas. Sem conotação política ou crítica, quer dizer, não interessava para eles uma interpretação do mundo com sentido político, que gerasse uma crítica política. Eles não retratavam na pintura dando interpretação do mundo de forma a gerar uma crítica social ou política. Eles não tinham interesse nisso aí. Principais características do fauvismo. Dentre as características mais marcantes do movimento fauvista, destacam-se, primeiro, a utilização de cores puras, cores, digamos, vivas. Emprego arbitrário da cor, quer dizer, era pintado sem uma preocupação maior com o objeto em si. Vamos dizer, se fosse pintar a cor da pele, não interessava se eles empregavam a cor amarela, azul, verde, qualquer cor para a pele. Não tinha o objetivo de realmente pintar a cor da pele dos personagens. Simplificação das formas. As formas eram simplificadas, não tinham rigor de fazer com perfeição. Não compromisso com a representação fiel à realidade. Quer dizer, ele não tinha preocupação de retratar, fazer um verdadeiro retrato da realidade. Influência da arte primitivista, quer dizer, eles pintavam de uma maneira que mais parecia uma pintura primitiva do que uma pintura modernista. Influência da arte pós-impressionista. Como o fauvismo veio depois do impressionismo, então eles de qualquer forma tiveram uma influência
com a arte impressionista, que se preocupava mais com aquilo que era externo, nada com o sentimento das pessoas. Aqui tem uma pintura muito destacada, com cores vivas. Pode olhar que a gente percebe muito bem de que se trata. Algumas mulheres sentadas ao chão, um homem lá na frente e bem vestidas, mas não há um rigor na perfeição da pintura. Parece mais uma pintura de alguém que está iniciando. O nome dessa pintura é A Siesta, de 1892, ou 1900, há uma dúvida, ou 1894, de Paul Gauguin. Paul Gauguin foi um grande pintor que ficou muito famoso por suas pinturas, e essa pintura é de sua autoria. O artista foi uma das inspirações para o movimento fauvista, quer dizer, ele foi um dos iniciadores, um dos que, como se deram início, foi um dos precursores do movimento chamado corrente artística fauvista, ou vanguarda artística fauvista, ou fauvista. Havia a predominância do uso de cores fortes e vibrantes, como roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, utilizadas de modo arbitrário e sem correspondência com o real. Estas cores, sempre em seu estado puro, simplificavam as formas. Assim, elas delimitavam e modelavam o volume por meio de uma gradação fraca ou inexistente de matizes de cor. Veja que ao redor das cores não tem assim um traço, uma linha preta ou de outra cor destacando, porque como eles usavam cores vivas, observa aqui nos traços que não há uma delimitação assim, uma linha tracejada. Com a própria cor aqui já dá o perfil do corpo da pessoa. Aqui também a de azul, né? Praticamente o azul é quem dá a forma dessa blusa da mulher. Então não há uma preocupação de fazer uma linha dando um contorno ao redor para depois pintar ao meio. Não há isso. Assim, elas delimitavam e modelavam o volume por meio de uma gradação fraca ou inexistente de matizes de cor. Quer dizer, usavam a cor para dar o destaque naquilo que estava pintando. Outro aspecto importante são as pinceladas largas e espontâneas, com as quais os artistas fauvistas delimitavam os planos e criavam sensação de profundidade. Principais artistas e obras do fauvismo. O fauvismo não foi uma corrente artística coesa e organizada, certo? Coesa é unida, digamos assim. Não houve um movimento em que vários pintores entendessem que estavam sendo pintores fauvistas. Eles seguiram aquele estilo na época, mas sem perceber que estavam fazendo parte de um movimento com essa denominação. Por isso que era uma corrente artística que não era, digamos assim, não tinha uma certa organização, mas reunia artistas que compartilhavam características comuns nas pinturas durante aquele período. Quer dizer, alguém que pintava lá na Alemanha, outro pintava na França, outro pintava em outro lugar, mas usando aquelas mesmas características e buscando aquele mesmo estilo. Mas não havia uma organização de artistas para formar um movimento ou uma corrente artística, digamos assim, estética, com essa denominação. Dentre os nomes que influenciaram o movimento estão Van Gogh, que é um grande pintor, um dos mais famosos do mundo, nasceu em 1853 e morreu em 1890, e Paul Gauguin, o que eu falei anteriormente. Esses dois pintores, que foram grandes pintores fauvistas, têm um nome muito forte na história
da arte moderna, da pintura moderna. Com suas pinceladas fortes, cores vibrantes e emotivas, ou mesmo com o primitivismo sintetizador da natureza, ambos contribuíram para essa vertente da arte. Quer dizer, eles contribuíram muito com essa arte denominada fauvista ou fauvista. No entanto, os principais artistas fauvistas foram Henri Matisse, que também é muito famoso como pintor modernista. Aí tem um quadro dele muito interessante, ele pintou aqui o corpo de busto, e aqui pintou, retratou o mesmo rosto, mas de uma forma aproximada. Então é muito interessante porque a feição é a mesma, é como se fosse uma fotografia, muito embora não tivesse a perfeição de uma fotografia, fosse uma pintura feita por alguém que nunca pintou absolutamente nada. Essa era a característica do fauvismo. Retrato de Madame Matisse é o nome dessa pintura, de autoria de Henri Matisse, né? À direita detalhe da expressão da mulher com uma risca verde central. Vem Paul Cézanne. Paul Cézanne também era um pintor, salvo engano, ele era francês, também, que ficou muito famoso e participou desse movimento. Aí tem um quadro dele intitulado Natureza Morta com Suporte de Flor, pintado em 1905, e que também você pode olhar as frutas, tem uma cor bem destacada, os jarros, aqui o que está em cima da mesa, esse outro, esse tecido. Então é uma pintura que, mesmo sendo primitivista, não deixa de ser bela e bem estruturada. Georges Braque. Georges Braque também foi um pintor famoso que pintou coisas da natureza. Aqui tem um quadro muito bonito dele. É muito bonito esse quadro, apesar de não ser com uma perfeição visual tão grande, intitulado Costa do Mar Amarela. Foi pintado em 1906 e é um dos artistas também muito famoso. Alberto Marquet. Esse artista, apesar de participar do movimento e ser um grande pintor, mas não tem a fama dos demais. Esse quadro aí é de sua autoria, intitulado A Praia de Fécamp, e é muito bonito o quadro, muito bem pintado, mas ele não teve a fama dos demais. André Derain. André Derain também não é tão famoso, mas participou do movimento. Essa pintura aí, de a sua autoria, é muito bela, intitulado Estaque, pintado em 1905. É muito bonito, tem um colorido muito chegado, bem destacado, cada cor bem destacada, e representa bem a natureza. Jean Piuí. Jean Piuí também não é tão famoso, mas deixou belas telas na pintura e fez parte desse movimento chamado fauvista. Esse quadro se chama, de sua autoria, se chama Passeio sobre os Pinheiros, pintado em 1905. É uma tela muito bonita também. Vem Kees van Dodgen. Kees van Dodgen também não é tão famoso, mas deixou muitas pinturas bonitas. Aí, ó, Mulher de Balaustre é o título do quadro que ele pintou. O sorriso dela é um sorriso, associando o sorriso dela aos olhos. Quando a pessoa ri, tem a tendência de fechar um pouco os olhos. Veja a perfeição da pintura, apesar
de ser uma pintura grosseira. O gesto da mão sobre essa varanda, né? Esse tecido, essa coberta que está na varanda também tem uma perfeição na pintura. Maurice de Vlaminck também não é tão famoso, mas deixou belas pinturas na mesma época do movimento, fez parte do movimento fauvista e deixou pinturas muito bonitas como essa aí, intitulada O Restaurante, pintada em 1905. Veja, dá para observar que a maioria, todas essas pinturas são de 1900 e pouco, 1905, 1902, quer dizer, todas do mesmo período. Raoul Duff. Raoul Duff também não é tão famoso, mas deixou belas pinturas. Aí tem esse quadro intitulado Os Banhistas, que você vê que ele fez umas pinceladas aqui de uma forma, até o corpo mesmo se confunde com o movimento da água. Então não teve uma preocupação de pintar um quadro retratando bem o contexto a realidade que ele estava passando para a pintura. Ele fez deu algumas pinceladas, criando uma simbologia, mostrando que se tratava de alguns banhistas em um lago, e o corpo dos banhistas se confunde com o próprio movimento do corpo, inclusive com o próprio movimento da água. Muito interessante essa pintura de Raoul Duff. Bom, aí fica mais um conteúdo para vocês fazerem a atividade na próxima semana. É bom ver bem, prestar bem atenção, porque é muito importante, faz parte da aprendizagem e a gente está estudando para aprender. E a arte é uma das coisas mais belas da vida. A gente tem que aprender a gostar da arte, independente até do estudo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho como oferecer, eu pensei em fazer um vídeo diretamente, mas possa ser que vocês tenham dificuldade de compreender a explicação com o vídeo, porque eu ia ter que ler e explicar e você teria que acompanhar a apostila por fora. Então eu acho que é melhor assim, a gente vai vendo o que tem na apostila e eu vou explicando detalhadamente, esclarecendo, as frases, as palavras, que fica melhor para vocês fazer as atividades e aprender melhor. Então um abraço a todos, até a próxima, e na próxima segunda-feira eu mando a atividade correspondente. Tchau.